Opa, tudo bem? Eu sou Pedro Alencar, sou do turma 3301. Meu grupo é composto pela Nicole Gabriele, pela Vitória Cristina, Breno Machado e Thiago Lima. Nesse vídeo estarei falando um pouco sobre o cubismo, sobre alguns autores ilustres como Braque, Cezanne e Pablo Picasso. E, bom, não tenho mais nada a falar, então vamos lá pro vídeo, vamos? Então vamos lá, né? Vamos começar falando sobre o cubismo. Ele foi uma vanguarda artística que surgiu na França em meados do século XX. Ele não tinha compromisso nenhum em representar a natureza de forma realística, mas sim ele rompeu com todos os padrões vigentes daquela época. Ele também é considerado por grandes estudiosos da arte como o primeiro movimento a inserir a vida urbana e a vida industrial em suas artes. Porém, ele teve mais força nas artes plásticas, mas também influenciou bastante a literatura. Valeu? Bom, o marco inicial do cubismo, o motorreal. Voltando, o marco inicial do cubismo se teve com o lançamento do quadro As Senhoras da Avião. Ele foi pintado por Pablo Picasso. Esse daqui, ó. Eu vou deixar ele aqui no canto para a gente já pegar e fazer uma análise dele apontando as principais características do cubismo, tá bom? Então vamos lá. Como vocês podem ver, a nudez das mulheres foi representada de um jeito que nunca tinha sido representado antes. Também os seus corpos foram inteiramente substituídos por formas geométricas, seja cilindros, cones, círculos, triângulos, quadrados, retângulos, formas geométricas em geral. Também no cubismo se faz o uso de cores com tons bem marcantes, como azul, o vermelho. O que importa é ter aquele tom bem marcante, bem forte para eles. Também é possível observar alguns vestígios da cultura africana, também como os vestígios da arte do pós-impressionismo de Paul Cézanne, que ele já representava a natureza usando formas geométricas do seu próprio jeito, tá bom? Bom, o cubismo durou de 1907 até 1914. Ele foi dividido em três fases: fase cezaniana, fase analítica e fase sintética. A fase cezaniana durou de 1907 até 1909. Ela teve como característica a forte influência de Paul Cézanne, que usava suas artes de uma forma simplista, tá bom? Agora a fase analítica. A fase analítica durou de 1909 até 1912. Nela aconteceu a destruição de formas, que tornou a arte irreconhecível. Bom, assim possibilitou que a arte fosse visualizada de diferentes ângulos, que de uma certa maneira é até bom. E também foi começado a usar as cores preto, cinza e marrom. E nesse período também os pintores Braque e Picasso ganharam grande reconhecimento. Agora vamos para a fase sintética, que durou de 1913 até 1914. Foi bem no finalzinho do cubismo. Bom, nesse período ganhou destaque as cores fortes e marcantes, como também os artistas eles colocaram objetos inteiros em seus quadros, como metais, madeiras, lápis, palavras, como se fosse um meio de possibilitar as sensações táteis, além das sensações visuais, tá bom? E aqui a gente encerra sobre um pouquinho do cubismo. E agora vamos começar a falar sobre os artistas, beleza? Bom, agora iremos falar sobre Paulo Cézanne. Já é a 10ª vez que eu tento gravar, mas agora vai. Bom, Paulo Cézanne foi um pintor pós-modernista francês, que ele nasceu em 1839 e veio a falecer em 1906, o que é triste, né? Mas continuando. As suas obras serviram de base para uma transição das concepções artísticas do século XIX para uma arte totalmente inovadora do século XX, tá bom? O seu rigor geométrico serviu como uma ponte para a passagem do impressionismo do século XIX para o cubismo do século XX, tá bom? Muitos críticos apontam uma possibilidade de Cézanne ter antecipado o evento do cubismo e da arte abstrata. Tá bom. Uma possibilidade dele ter antecipado o cubismo e a arte abstrata, pois
Durante o pós-impressionismo, Cézanne já retratava em alguns de seus quadros a natureza usando as formas geométricas, tá bom? É, ele também foi um pintor que merece grande destaque, mas ele também influenciou outros grandes pintores como Matisse, Braque, Picasso, tá bom? Para Braque e Picasso, ele no espaço cesaniano analítico, ele tinha sucessões ritmísticas de cores que era algo totalmente revolucionário, que eram motivos de estudo, que é algo que pode ser visto em um quadro muito famoso de Braque, As Casas de Destaque, tá bom? É esse daqui, tá? Sumiu. Oh. Bom, tivemos alguns problemas técnicos e acabamos que mudamos o nosso estúdio de gravação, tá bom? Mas continuando. Já que falamos sobre o cubismo, sobre Paulo Cézanne, agora iremos falar um pouco sobre Pablo Picasso, certo? Bom, Pablo Picasso nasceu no seio de uma família de classe média. Não se sabe muito bem sobre a mãe dele, a não ser o que é retratado no terno retrato de sua mãe, que ele mesmo fez em 1923. Tá bom? Ele teve duas irmãs. Ele começou a se interessar pela arte aos 7 anos de idade, quando ainda usava lápis e papel para pintar. Porém, o seu pai foi o primeiro a instruir ele a fazer a pintura em telas a óleo, tá bom? Sendo assim, o pai dele viu que ele tinha talento, então resolveu investir na carreira do menino prodígio, em arte, matriculando ele na Academia de São Fernando, em Madrid. Porém, Picasso considerava as instruções da academia muito conservadoras e ele queria algo revolucionário, queria evoluir, desapegar, sabe? Então, ele não durou muito tempo lá, logo ele saiu, para a tristeza de seu pai. Porém, nesse período que ele passou na academia, ele aproveitou para fazer constantes visitas ao Museu de Prado, que lá tinha obras de um maneirista do fim do Renascimento, que se chamava El Greco, tá bom? Bom, agora iremos falar sobre as fases. Vou falar mais especificamente sobre duas fases, a fase azul e a fase rosa, ok? Bom, a fase azul foi uma fase que apresenta muita infelicidade, muita tristeza e até desespero nos quadros de Picasso. Bom, até porque foi um momento que um grande amigo dele morreu. Era se chamado Casa Gemas. Casa Gemas, tá bom? Tanto que ele retrata a morte de seu amigo, foi um suicídio de seu amigo, em um quadro chamado La Muerte de Casa Gemas, que é esse daqui, ó. Tá bom? É bem triste, né? Mas vamos lá, agora iremos para a fase rosa. Bom, agora vamos falar sobre a fase rosa da vida de Pablo Picasso. Bom, a fase rosa representa o período que ele se apaixonou por um de seus muitos amores. Se apaixonou por Fernand Oliver, tá bom? Foi um período que durou de 1904 a 1906, certo? Bom, em seus quadros ele já retratava mais paixão, retratava mais otimismo. Bom, algo que não era retratado na fase anterior, que se retratava mais a tristeza, o desespero, a infelicidade. E graças a essa paixão e esse otimismo, a esse amor que ele começou a sentir, ele começou a trocar os tons de cores. Ele começou a usar um tom mais avermelhado e uma cor mais rosa para indicar sua felicidade. Picasso, é considerado um dos maiores artistas, pintores do século XX. Ele produziu mais de 20 mil obras, seja esculturas, murais, litografias, pinturas, não importa, tudo que ele fazia, ele deixava sua marca registrada, certo? E, bom, ele passou por duas cirurgias, de vesícula e de próstata. Ele tinha visão deficiente, mas mesmo assim continuou trabalhando compulsivamente em suas obras de arte. Bom, realmente, Picasso era Picasso mesmo, hein? Bom, agora a gente vai falar sobre Georges Braque, tá bom? Só para finalizar. Bom, Georges Braque nasceu no ano de 1882 e veio a falecer em 1963, aos 81 anos de idade. Foi um pintor e escultor francês. Ele começou sua ligação às cores na indústria decorativa de seu pai, tá bom? No ano de 1907, no outono,
aconteceu uma exposição do pintor Paulo Cézanne. Nessa exposição, Braque e Picasso se conheceram, tá bom? Tendo ideias em comum, eles criaram um dos movimentos mais importantes da arte moderna, o cubismo. E eles procuravam também novas respostas para uma eterna questão da arte, que era como eu vou poder retratar uma realidade tridimensional sem obter uma tela plana bidimensional. Bom, isso era algo muito difícil. Bom, eles analisavam objetos inteiros, reestruturando eles para mostrar várias facetas dele em cada quadro que eles faziam. Bom, assim ele criavam vários ângulos do mesmo objeto. Essa fase ficou conhecida como o cubismo analítico. Bom, eles usavam variados tons de cinza e marrom nesses quadros. Como podemos ver no quadro Piano e Bandolim, esse daqui. Também como no quadro A Mulher com Bandolim, que é esse daqui. Tá bom? Uou. Bom, para terminar sobre Georges Braque, Georges Braque foi convocado para a Primeira Guerra Mundial em 1914, logo no surgimento dela, certo? Só que em 1915 ele acabou sendo atingido na cabeça, que é um fato bem triste. Ele passou 2 anos sem pintar, mas ele ganhou as medalhas Cruz de Guerra e a Legião de Honra, certo? Quando ele voltou a pintar, ele quis abandonar aquele estilo de linhas extremamente geométricas, sabe? Extremamente geométrico, porque ele quis abandonar isso. Ele queria experimentar um novo tipo de arte para atender ao novo repertório de ideias deles. Ele queria usar mais umas linhas mais curvas para, sei lá, fazer uma natureza morta ou até representar algumas imagens figurativas, tá bom? Mas ele nunca abandonou o seu estilo cubista, ele, independente de suas obras, ele sempre usou seu estilo cubista, tá bom? E aqui a gente encerra sobre todo o vídeo, aqui a gente encerra o vídeo, para falar a verdade. Bom, eu espero que tenhamos excedido suas expectativas e eu agradeço pela sua preciosíssima atenção.